Então, o exemplo 1 nós fizemos na primeira aula. Foi esse exemplo aqui. Vamos lá, o exemplo 2. Vou ler aqui com mais calma. Então, no exemplo 2, uma bola está parada sobre o gramado de um campo horizontal, na posição A. Um jogador chuta a bola para cima, imprimindo-lhe velocidade V0 de módulo de 8 metros por segundo, fazendo com a horizontal um ângulo de 60 graus, como mostra a figura. A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente na posição B. Desprezando-se a resistência do A, qual será a distância entre as posições A e B? Tá? Então, ele quer saber qual é a distância entre esse ponto e esse ponto, que a gente discutiu, que é o alcance do lançamento. Tá? Então, vamos lá resolver essa questão. Vou abrir aqui um arquivo do Word. Então, aqui é o exemplo 2. Para iniciarmos a resolução da questão, vamos anotar primeiro os dados. Quais são os dados que essa questão dá? Então, ela dá a velocidade inicial, o ângulo, né, o seno, o cosseno do ângulo, a gravidade. E o que ele está perguntando? Ele pergunta o alcance. Essa informação que está faltando. Tá? Então, pega a informação que está faltando e coloca a interrogação aí. Então, vamos buscá-la. Como calcula o alcance de um lançamento oblíquo? Nós estudamos isso na aula passada. O alcance é igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Tá? Aí eu vou abrir esse seno de 2θ aqui, é um produto de duas funções, seno vezes cosseno. Ok? Então, anotei a fórmula, agora vou aos dados. Quem é V0? 8. Seno de θ, 0,87. O cosseno, 0,6. E G, 10. Vou colocar os dados aí e vou fazer a conta. 2 vezes meio é 1, né? 2 vezes 0,5 é 1. Então, vai sobrar só 64 e 0,87 sobre 10. Fazendo a continha aí, nós achamos o alcance próximo de 5,6. Tá? 5,6. Vou até aproximar aqui para 5,6. Ok? Pronto. Fizemos o cálculo. Agora vamos aqui no aplicativo, naquele que eu mostrei a vocês na aula passada. Vamos fazer essa simulação desse lançamento. Tá? Vou colocar aqui em 0, na altura 0, colocar 60 graus. E vamos colocar aqui 8 metros por segundo. Tá? Se eu fizer o lançamento, qual foi a distância daqui para cá? Vamos medir essa distância. Podemos medir com essa régua, essa trena aqui, tá? 5,6, tá? Ou podemos medir com esse medidor aqui. Distância 5,56, 5,6, bem próximo. Tá? A gente botar o alvo aqui também, ele dá com mais, com a mesma precisão que a gente achou. 5,6 metros, certo? Esse aplicativo é muito legal para fazer essas medidas. Vamos lá, por exemplo, 3. No exemplo 3, ele é mais completo. Tá? Um foguete é lançado de um ponto O, do solo, com velocidade inicial V0, que forma com horizontal um ângulo de 55 graus, como indica a figura. Tal que o cosseno de θ é igual a 0,57 e o seno de θ é igual a 0,82. Sendo V0 igual a 25 metros por segundo e G 10, despreza a resistência do A e determine o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, ele quer saber quanto tempo ele demora para vir daqui até esse ponto. Tá? A gente aprendeu que quando chega nesse ponto, a velocidade em y se torna zero. Tá? Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Exemplo 3, primeiro passo é anotar os dados. Quais são os dados? Eu tenho V0, 25, o seno de θ e o cosseno, 0,82 e 0,57. G, valor de G, 10 metros por segundo. Vamos à resolução. Na letra A, o que ele quer saber? Ele quer saber
Qual é o valor de t quando o VY é zero? Essa é a pergunta, tá? Então, vamos lá escrever VY. Como é que eu represento VY? A fórmula lá do VY é essa. A gente estudou que era o movimento retilíneo variado na vertical, e a velocidade da partícula dada em cada instante é dada por essa fórmula aqui, ok? Pronto. Escrevi a fórmula, vamos aos dados. Quanto é que vale VY? É 0. 25 vezes o seno 0,82 menos GT. Fazendo aí essa conta, eu passo esse termo para o outro lado da equação. 25 vezes 0,82 é igual a 20,5. Então, portanto, o T, passo 10 para cá dividindo, é igual a 2,05 segundos. Tá? Esse é o tempo de subida. Na letra B, ele pede o instante em que o corpo está de volta ao solo. Então, o corpo sobe, quando chega aqui nesse ponto, ele começa a descer. Se ele demorou 2,05 segundos para subir, quanto vai demorar para descer? Pergunta aí para a turma. Alguém pode responder? Exatamente, o dobro, né? Ele vai demorar o mesmo tempo de subida ao tempo de descida, então o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Perfeito aí quem respondeu. Então, qual é esse tempo total? Esse tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Tá? É 2 vezes 2,05. Vai dar aí 4,1. Ok? 4,1. Na letra C, ele pede o alcance horizontal A. O alcance a gente já sabe como calcula, né? Alcance é igual a V0 vezes 2 seno de 2θ, né? Que a gente abrindo dá isso. Pronto, colocamos a fórmula, agora vamos aos dados. 25 vezes 2, 57. Deixa eu passar aqui. Só para não atrapalhar vocês. O seno é 0,82, o cosseno 57. Fazendo essa conta aí, nós achamos 58,4 aproximadamente. Tá? 58,4 é o alcance atingido aí pela partícula ou pelo foguete, no nosso caso. E a altura máxima? Ele quer saber o valor de H. Tá? Como eu acho esse valor de H? O valor de H é a posição y da partícula, né? Olha para cá. O valor de H é a coordenada y da partícula. Como eu acho a posição y da partícula? A posição y da partícula é dada por essa fórmula, tá? Essa fórmula aqui. Esse, quem falou? Alô? Professor, eu não tô conseguindo ouvir direito, porque tá travando o vídeo pra mim. Tá travando, né? Deve ser a minha rede aí. Tá, mas vai ficar gravada a aula aqui, tá? De qualquer forma, fica gravada aqui. Então, deixa eu continuar aqui. Então, a pergunta é, qual é o valor de y quando t é 1,4... 1,4 não, perdão. 2,05, que é o tempo de subida, tá? Segundos. Qual é o valor de y quando t é esse valor de segundo? Tá? Então, vamos lá, y, a gente escreve aqui o valor de y, e aí vamos substituir os valores. 25, o seno é 0,82, o tempo 2,05, menos 10 por 2 dá 5, né? Vou colocar aqui direto, 5 vezes 2,05 ao quadrado.
Então, fica aí 25 vezes 0,82 vezes 2,05. Isso aqui vai dar 42,0 aproximadamente. E 5 vezes 2,05 ao quadrado, 21 aproximadamente. 21,0. Portanto, a altura dá aproximadamente 21,0 metros. Okay. Esse é o valor da altura. Na letra E, ele pede a velocidade escalar do corpo no ponto de altura máxima. Tá? Nesse ponto aqui, ó, qual a velocidade total da partícula? Vamos lá. A gente aprendeu que na altura máxima, a velocidade y é 0 e a velocidade x permanece constante. Então, qual é o valor da velocidade x? É V0 cosseno de θ. 25 vezes 0,57. Fazendo essa conta aí, nós achamos 14,25 metros por segundo, tá? Isso é a velocidade em x. E a velocidade total da partícula? A velocidade total é a soma vetorial dessas duas velocidades aqui, tá? Vamos voltar lá para a figura. Deixa eu mostrar aqui um exemplo melhor. Esse daqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o v total é a soma vetorial dessas duas velocidades. Como eu calculo o módulo dela? Teorema de Pitágoras. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Da mesma forma para todas as velocidades. Tá? É soma os quadrados dos catetos, tá? Que é Vx e Vy. Aqui nós iremos fazer a mesma coisa. V ao quadrado é igual à soma dos dois. Então, como eu quero achar V, eu tiro a raiz total. Então, Vy é 0 e Vx é 14,25. Então, isso aqui é elevado ao quadrado, isso aqui é 0, corta a raiz com 2, dá o próprio Vx. E é verdade, olha para cá para a imagem. No ponto mais alto da figura, eu só tenho uma componente x da velocidade. Tá? E ela é a componente total aqui, ó, o vetor total, a velocidade total, é igual à componente x. Tá? Vamos lá para a letra F. Na letra F, ele pede a velocidade escalar do corpo no instante em que ele toca o solo. A gente quer saber agora, aqui nesse ponto. Tá? Deixa eu voltar aqui para essa figura. É semelhante a isso. Então, nesse ponto aqui, qual a velocidade total? Tá? Vx é esse valor e Vy é esse valor. Vx é constante, agora precisamos achar qual é o valor de Vy. Vamos lá. Qual é o valor de Vx? Vx é V0 cosseno θ, continua o mesmo valor anterior. Tá? E Vy é dado pela função da velocidade da partícula em função do tempo, que é V0 seno θ menos gt. Aí fica 25 vezes 0,82 menos 10 vezes, pronto. E esse tempo, quanto é que vale esse tempo? Esse tempo é o tempo que a partícula levou para sair daqui do zero e chegou lá no ponto Q, no ponto de chegada. O tempo total a gente viu lá na alternativa B, que é 4,1. Tá? Então, fazendo essa conta, tenho 25 vezes 0,82 menos 41. Então, eu tenho aqui, ó, menos 20,5. Esse é o valor da Vy. Professor, por que está negativo? Ó, está negativo porque nós orientamos a nossa trajetória para cima, tá? Então, na subida, a velocidade ela tem o mesmo sentido da orientação, então ela é positiva. Já na descida, a velocidade y tem orientação contrária, então ela fica negativa, tá? Vamos agora à velocidade total, que é essa velocidade total aqui, ó, que é a soma vetorial da Vx e Vy. Ó. V é sempre a soma vetorial dessas componentes. Então, fazendo a conta aí,
Vy é menos 20,5, Vx 14,25, fazendo essa conta aí, nós achamos um V, aqui na minha calculadora deu 24,966, que é muito próximo de 25. Tá? E aí um fato interessante, que a velocidade final de chegada é igual à velocidade inicial. Interessante esse dado. Tá? E a gente pode utilizar aí para outras questões. Pronto, então aí está resolvida a questão. Tá? Uma questão completa que explora tudo que a gente estudou de movimento oblíquo. Vamos agora lá no simulador, ver como é que fica esse movimento. Tá? Então vamos colocar uma velocidade de 25, um ângulo de 55 graus e vamos fazer o lançamento. Fazendo o lançamento, pronto. Vamos investigar ponto a ponto aí esses dados. Então, vamos lá para a letra A. Na letra A, ele quer saber o tempo em que ele chega na altura máxima. Então, vamos colocar aqui, ó, na altura máxima. E esse tempo, ó, 2,09. Muito próximo de 2,05. O valor que a gente achou, tá? Essa diferença aqui é porque ele utilizou a gravidade igual a 9,8. A gente utilizou como 10. Então, isso aí dá uma diferençazinha, tá? Na letra B, ele quer saber o tempo total. Então, o tempo em que ele chega aqui, colocando aqui, ó, tem que ser o dobro disso. Então, 4,1, 4,2, também bem próximo do nosso valor calculado. Aí, essa diferençazinha é por causa da gravidade que ele utilizou, tá? Na letra C, ele quer saber o alcance. Já está aqui o alcance. 59, próximo aí do valor que a gente achou, o alcance. A altura, vamos lá ver qual foi a altura. A altura aqui, então, lendo aqui a altura, 21,34, também muito próximo do valor achado, certo? Na letra E, ele quer saber a velocidade. Bom, o aplicativo não dá o valor da velocidade, ele dá apenas as componentes. Dá só o valor das componentes. Não dá, quer dizer, ele só representa, né? Não dá o valor para a gente. Infelizmente não dá. Enfim. Mas é um aplicativo bem legal, bem didático. Dá para utilizar ele em várias questões. Vamos aí agora ao exemplo 4. No exemplo 4, num parque de diversões, um dos brinquedos consiste em usar um canhão fixo inclinado, fazendo um ângulo inicial a 45 graus com o solo, para atingir uma pequena bola suspensa a 3 metros de altura da boca do canhão, e a uma distância horizontal de 5 metros do canhão. Determine a velocidade inicial que deve ser imprimida ao projétil para se conseguir acertar o alvo. Essa atividade ela é bem interessante, né? Que se a gente, por exemplo, estiver fazendo um arremesso, a gente quiser saber qual a velocidade a gente tem que imprimir a bola ao projétil, a gente tem que fazer esse cálculo. Tá? A gente fazendo o cálculo acerta no lugar certo, certinho, o projétil lá que a gente quer, o alvo que a gente quer acertar. Tá? Então, bora resolver essa questão aqui, para descobrir Aí a qual é gente só precisa da altura máxima, então, né? Da altura máxima. Nessa questão. Não necessariamente. Esse 3 aqui não é necessariamente a altura máxima. Certinho? Bora ver aqui. Então, o que é que a gente faz primeiro? Você que falou aí. Qual é o primeiro passo para resolver o item?
Primeiro passo. Eu tô embolando tudo nos arquivos aqui. É só olhar para a minha tela, gente. Qual é o primeiro passo para resolver a questão? A gente faz o que primeiro? Hein? Tá, vou prosseguir, tá? Primeiro passo, gente, é anotar os dados. Sempre importante anotar os dados. Quais são os dados aí que ele dá, né? O seno e o cosseno de 45, que é igual, são iguais os valores. O valor da gravidade, o valor de x, o valor de y. E ele quer saber V0, tá? Quanto vale V0? Então, V0, vamos lá. X é igual a V0 cosseno θ vezes o tempo, tá? X é a posição x da partícula, o tempo, que a gente viu que é um movimento retilíneo uniforme, tá? Eu escrevi a fórmula, vou os valores. X é 5, V0 é o que eu quero saber, então vou colocar aqui como incógnita. O cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2, e tempo eu também não sei qual é o tempo. Tá? Ele não dá o tempo para ele chegar lá naquela altura. Tá? Então, eu vou escrever aqui primeira equação. Tá? Aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, então eu preciso de outra equação para fazer um sistema, certo? E essa segunda equação vem da posição y da partícula, que é um movimento variado. Tá? Na posição y, na direção y, a posição da partícula é dada pela fórmula do movimento variado. Então, y é 3, V0 também não sei, o seno é o seno de 45, o tempo eu não sei, menos 10 sobre 2 tempo ao quadrado. E aí eu tenho a minha segunda equação aqui, tá? E aí eu faço um sistema de equações com essas duas equações. Então, como é que eu resolvo o sistema? Eu isolo uma das incógnitas na primeira e substitui na segunda. Então, isolando uma das incógnitas, vou colocar até aqui, isolando, para ficar uma espécie de fluxograma mesmo. Então, bora isolar aqui o tempo. Então, passa aqui o 2 multiplicando por 5, 10. E aí fica essa parte aqui. E aí eu vou passar esses dois termos, não, perdão, esse daqui, esses dois, passo para cá dividindo, porque eu quero saber, deixar o tempo sozinho, né? Então, o tempo vai dar essa razão aqui. Tá? E aí, substituir na segunda equação. Substituímos, vou escrever aqui, na segunda equação. Então, a segunda equação é essa. No lugar de t, eu vou colocar essa razão aqui. 3 é igual a, eu repito a primeira, escrevo o valor de t, menos 10 sobre 2 é 5, tá? Vezes o tempo ao quadrado. E aqui eu cortei o raiz de 2 e o raiz de 2 porque aparece em cima e embaixo. E assim como o V0, aparece em cima e aparece embaixo. Então, eu posso cortar esses termos aqui que aparecem iguais, tá? Então, reescrevendo a equação, eu vou ter 3, o que sobrou? Só 10 sobre 2, menos 5. E aí, bora resolver aqui esse quadrado. 10 ao quadrado é 100, V0 ao quadrado, V0 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Tá? Então, vamos continuar aqui, simplificando. 3, 10 sobre 2 é 5. E aí, eu vou fazer a seguinte conta. Ó. 100 por 2 dá 50. 50 vezes 5, 250. Então, 5 menos 250 vezes dividido por V0 ao quadrado. Aí, eu vou passar o 5 para cá. 3 menos 5 menos 2. E aí, eu vou ter essa equaçãozinha. Né? Que está negativo dos dois lados. Multiplica por menos 1. E aí, eu tenho equação positiva. Tá? E aí, como eu quero saber V0, eu faço o cruz-credo aqui para depois isolar V0. Então, vai dar isso, igual a 250. E aí, eu passo 2 para cá dividindo. V0 é igual a 125. Como está ao quadrado, eu tiro a raiz. Dá 5 raiz de 5 metros por segundo. Se eu fazer aqui na conta, na calculadora, fazer a conta com o raiz de 5, isso aqui é próximo de 11.
metros por segundo. Aí se eu for lá no aplicativo, colocar aqui um ângulo de 45, uma velocidade de 11 metros por segundo, fazer o lançamento. Eu acho aí que na posição 3, vamos procurar aqui a posição, a altura 3, tá mais ou menos aqui. É a altura 3. Procurar aqui na altura, vamos procurar a altura 3. Pronto, esse aqui é o mais próximo. Então, a altura 3, né, próximo de 3, e a distância 4,67, que é próximo de 5. Então, mais ou menos, o objeto vai estar aqui, o alvo estará aqui para a gente lançar. E esse tempo é próximo de 0,6 segundos. Tá? Se a gente fizer o cálculo aqui, ó, colocar o valor de V0 aqui, a gente acha esse tempo aí. Tá? 10 dividido por... Eu fiz a conta aqui e achei 0,63, bem próximo do valor do aplicativo, 0,6. Tá? Bom, então é isso. São essas 3 questões que eu resolvi.